Bem-vindos ao episódio do Fut Talks, que na realidade inspira toda a série, Propósito Futebol Clube. Nós aguardamos essa oportunidade com muito carinho, porque esse episódio, ele celebra os 50 anos de futebol do professor Medina, do mestre, e os 17 anos da Universidade do Futebol. Então, com muita alegria, Medina, um prazer imenso ser sua parceira, aprender tanto contigo. E eu gostaria que você começasse contando conosco. Propósito Futebol Clube. O que é e o que sempre foi isso para você? Bom, Elo, de início eu gostaria, de agradecer muito aí o carinho, que vocês sempre têm dado a mim, né? Você particularmente, o Rafael, todos os nossos colaboradores ao longo da história da Universidade de Futebol, né? Agora, atualmente, aí, mais alguns parceiros, né? A BGCom, através da liderança do Bruno, aí o André, a Bia também, né? Toda a nossa equipe que sempre nos cerca de carinho, e isso é um ingrediente até para alimentar o propósito, né? Embora às vezes essa palavra se mostre um pouco desgastada, né? Acontece realmente com as palavras muito fortes que calam o ser humano, elas tendem a se desgastar mesmo, né? Como amor, propósito, né? É, então essas palavras a gente precisa realmente estar sempre atento para que elas tenham a sua verdadeira autenticidade, né? Que ela realmente signifique aquilo, né? Que transforma, né? São essas duas palavras que eu considero muito caras, né? Que é amor e propósito, né? Acho que essas duas coisas elas têm que estar juntas, né? São inseparáveis, e é o que, né, acho que cada ser humano tem que procurar, né? Se identificar com essas duas manifestações humanas, né, e sociais, né? Porque o propósito, o amor é que une as pessoas também, né? Então, a Universidade de Futebol sempre, né, desde o início, a gente procurou tornar essas coisas verdadeiras, autênticas, sempre na medida do possível, né? Porque a gente também tem a gente tem os nossos, né? Nós temos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, né? Os nossos pontos fracos, e a gente erra também, né? Nem sempre a gente faz tudo aquilo que gostaria, mas é um pouco isso que alimenta, assim, me alimenta e me faz chegar aqui, né, assim, 50 anos imerso na educação física e no futebol, sempre estiveram juntos, né? Com o passar do tempo, eu me afastei da educação física para focar mais no futebol, mas é isso que tem pautado assim a, a minha a minha jornada. Então, sempre cheio de amor e propósito. O começo de tudo, o divisor de águas, posso dizer assim, na minha pergunta, onde você provocou a comunidade e atraiu tantas pessoas, foi o livro Educação Física, trata do corpo e mente? Cuida Foi do aí, corpo, cuida cuida do do corpo. Então, corpo. vou falar de novo. E o início de tudo foi o livro Educação Física, Cuida do Corpo e Mente? Foi a partir disso a grande provocação que precisava o pensamento, as reflexões serem trazidas também nesse contexto? Acho que foi, Elo. Eu acho que esse foi um divisor de águas, realmente, né? Uma rápida recapitulação assim de como é que surgiu esse livro. Havia uma inquietação à época, né? Na década de 80, no início da década de 80, já com uma distensão assim daquele período do regime militar, as pessoas pensando, querendo mais liberdade, mais democracia, e foi nesse ambiente que eu comecei a me interessar
por essas questões da educação, particularmente, como sempre adorei futebol, né? Sempre joguei futebol, né? E sempre preferi jogar futebol até do que assistir futebol, né? Tinha um envolvimento muito intenso, né? E aí a educação física me aproximou, né? Também indiretamente do futebol. Comecei a pensar sobre essas questões e fiquei assim, muito frustrado, muito satisfeito com o que a educação física propunha, né? E pensei até em desistir da formação em educação física. Mas depois fui me associando a pessoas que também tinham essa insatisfação, né? Fomos nos reunindo, discutindo, refletindo, e aí eu me senti quase que impelido a escrever um livro, né? Que não tinha nada nessa direção, né? De um ensaio crítico sobre a educação física. Depois, com o curso de filosofia que eu fiz também, isso deixou muito claro, né? Que havia necessidade de a gente repensar a educação física. E foi, né? Foi um livro de pouco mais de 100 páginas que foi né? Quase que literalmente um parto, porque eu fiquei 9 meses, né? Imerso para escrever o livro, né? Ele foi escrito entre 81 e 82, mas foi publicado em janeiro de 83. E aí, assim, para minha surpresa e até da editora, na editora Papiros, assim, em 2 meses já tinha esgotado a primeira edição, aí editou o outro, quer dizer, estava realmente faltando, né, uma reflexão, né, e que não era minha, né, era uma reflexão de muita gente que estava insatisfeita com a situação da educação física, né? E acho que esse foi, então, realmente um ponto de partida aí, e ele me propiciou, né, o livro, né, ele ter sido aceito pela comunidade da educação física, em especial, né? Depois eu escrevi em seguida um outro, que foi a minha tese até de mestrado, O Brasileiro e Seu Corpo, né? Foi uma tese também que extrapolou a educação física, foi um livro também que foi assim muito aceito para quem estudava, né, a questão do corpo, né, até na perspectiva mais filosófica, sociológica, antropológica, e aí me abriu realmente um horizonte que eu jamais imaginava assim poder trilhar assim com tanta intensidade, né? Essa foi a primeiro ponto de mutação, vamos dizer assim, na minha carreira, né? Não. Bom, Medina, primeiramente, cara, não tem como deixar de agradecer, em primeiro lugar, né, a chance de estar ao seu lado, né? Acho que todos que te conhecem um pouquinho conseguem enxergar esse ser humano diferente que você é. Eu tenho certeza que você realmente é um cara diferente. Não costumo falar, costumo pensar, né, que a vida é feita de encontros e desencontros. E eu posso dizer assim com enorme convicção que você foi o meu grande encontro dos últimos 12 meses, entendeu? Estou falando baixo aqui porque minha esposa está ali, vai olhar até atravessado para mim, né? Mas essa é uma grande verdade. Eu queria aproveitar um pouquinho o seu conhecimento do jogo aí. Queria que você falasse aí, Medina, nesses 50 anos aí de futebol, como que você vê a evolução do futebol no mundo e no Brasil? Bom, Rafael, primeiro quero agradecer nessas suas palavras e eu não tenho nenhum motivo para desconfiar da integridade da sua fala, né? Porque é isso que eu aprendi também a admirar em você, né? Nos conhecemos há pouco tempo, mas a gente sabe que o que você fala é realmente do coração, né? Então, agradeço muito e é recíproco esse carinho, esse respeito também, né? Que foi um presente aí que a Elô trouxe, né? Para a Universidade do Futebol aí, você, né? Isso é mesmo de todo o coração, viu, Rafael? Em relação à evolução do futebol, eu penso,
eu gosto muito, sabe? Eu não sou saudosista, né? Embora aí já 50 anos na estrada, né? Eu não sou daqueles que ficam tentando voltar à história antigamente que era bom, antes que era assim, era assado. Não, eu acho que o momento é esse e tem coisas maravilhosas acontecendo hoje, né? Como tem tragédias também, como sempre teve. Né? Eu me lembro quando comecei lá em 1970, né? Que comecei a dar os primeiros passos aí na educação física e no futebol, né? Eu vejo mazelas e vejo coisas maravilhosas, né? Então, é questão de você estar vivendo o teu tempo, né? E o nosso tempo é hoje, né? Não é o passado, né? Seja ele como for. E eu vejo, assim, que o futebol mudou muito, né? A gente costuma dizer que hoje é quase um outro futebol, né? Um outro esporte, quase, né? Que antigamente era muito voltado para a questão mais técnica mesmo, né? Os jogadores tinham mais autonomia até para resolver os destinos do jogo, né? Bastava ter um líder que era o treinador, que conduzia o grupo, né? Até para não atrapalhar muito, né? O talento dos jogadores. Né? E hoje não é mais assim, né? O protagonismo do treinador hoje é inegável e tem que ser, sabe? Eu não sou, né, tem até aí alguns movimentos, né? Até de alguns amigos que têm defendido, vamos devolver o futebol aos jogadores, né? Mas também tem sentido na medida em que o treinador também traz para si tantas incumbências, tanta responsabilidade, tanta propriedade em relação à forma que a equipe vai jogar, que ele acaba realmente mais atrapalhando do que ajudando a partir de um determinado momento. Hoje não dá para você prescindir de um líder técnico, né, que saiba conduzir bem os seus atletas, né? Aquele conceito, né, que a gente conversa muito de liderança, né, que o bom treinador é aquele que faz os jogadores jogarem mais do que eles seriam capazes de jogar sozinhos, né? Então, esse é o bom treinador, né? Ele tira o máximo de cada atleta, né? E esse é o futuro, né? Esse é então, não é que antes era melhor ou pior, né? Era diferente, né? E a gente tem que entender essa diferença, né? Também gosto de dizer, né, que a nossa visão de mundo é que condiciona o que a gente faz, né? Então, quanto mais você buscar ampliação, de entender a complexidade do mundo, entender a complexidade da vida, entender a complexidade da sociedade, entender a complexidade do futebol, entender a complexidade do jogo em si, isso vai te dando uma outra perspectiva, né? E que faz você superar aquela ideia que eu lembro há 50 anos, falava, futebol é simples. O pessoal que complica, né? Quer complicar. Não é simples o futebol. A vida não é simples e o futebol igualmente não é simples, ele é complexo. Você entender, né? Ainda mais um jogo, né? Que aí talvez esteja a beleza do futebol, né? Ele é imprevisível, né? Ele é imprevisível. Por isso que fascina tanto. Por mais que você estude, por mais que você se prepare, por mais que você entenda, né, coisas do jogo, ele sempre tem esse componente que é imprevisível, né? E que você não consegue enquadrar numa lógica determinada, né, que seja infalível. Então, eu vejo assim, o futebol hoje ele é tão maravilhoso quanto era 50 anos passados, né? E nos coloca novos desafios, né? E daqui 50 anos, talvez seja a mesma coisa, né? Não, é isso aí. E fora do campo, você acha que o futebol brasileiro está caminhando para um momento de evolução, de maior organização, profissionalismo? Você acredita nisso?
Ah, acredito sim, acredito sim. Eu vejo que os últimos anos têm dado mostras disso, né? Alguns clubes até estão tomando a frente, né? O próprio trabalho que fiz com a Elo no passado nos deu assim uma clareza muito grande em relação a isso, né? De que alguns clubes estão entendendo isso, né? E isso naturalmente vai atrair outros dirigentes, né? Que infelizmente são amadores, até pela própria formatação jurídica dos clubes, né? Os que mandam eles são amadores e os profissionais são, né, dos executivos para baixo, né? Isso é um paradoxo total, né? Mas os próprios dirigentes amadores, né? Eles estão adquirindo com essa consciência e isso está forçando até daqui a pouco surgir uma legislação, né, que assim favoreça a profissionalização a partir da dimensão política, né? E a dimensão política ela tem que ser também gerida por profissionais preparados, competentes, que estudam, que entendam essa complexidade, né? Como é que ele vai ser o que tem o poder na mão e não entende a coisa em si, né? A coisa que é o jogo, que é a partir do jogo e tudo aquilo que vai em torno do jogo, que vai qualificando ou não esse jogo. Então, acho que tem otimismo, em ver aí o que está acontecendo e constatar que a gente tem que ter esperança porque a coisa está caminhando na direção que a gente prega já há muito tempo. Medina, nesse caminhar, né, te conhecer também, você sabe que foi um presente enorme, ao qual acho que naturalmente eu gosto de te chamar de mestre. E aprendi que tantas pessoas, né, é uma fala, quase seu nome para mim, de tudo que a gente passou. E de toda essa evolução que você está falando, o que me chama a atenção nesse privilégio de estar junto contigo aí agora há quase 2 anos, diretamente no futebol, e pessoas, por onde você anda, por onde você passa, em toda a sua fala, ela é recheada de uma forma muito natural desse respeito, desse carinho, e do que eu, né, gosto daquela definição, líder são aqueles que realmente inspiram e mobilizam e engajam para a mudança. Eu não só vi, e todos nós, você sendo esse líder natural, como poucos nos mundos dos negócios, não só no futebol, como você deixa um legado tão gigante que as pessoas não conseguem mais deixar de querer ficar junto com você. E você sabe que isso é de verdade, né? As pessoas se reportam não ao profissional só Medina, com toda a sua competência, mas tem sempre a pessoa Medina, o ser humano. Conta um pouco disso pra gente. Eu sei que você não vai gostar dessa pergunta, mas é impressionante. E é impressionante como ao lado e todo mundo que você nos apresenta é o melhor do melhor. Ao ponto de você sabe do meu sócio aqui na InConnection falar, mas só tem gente tão especial no futebol? E a gente descobrir que só tem gente tão especial no futebol porque todo mundo que a gente convive vem através de você. Obrigado, Elo. Você é suspeita, né, para falar Sou essas não. coisas. Veja, devo ter assim as pessoas que talvez não gostem tanto das minhas propostas, das minhas ideias, né? Isso acho que é uma coisa bem natural. Mas acho que uma coisa que facilita muito é essas aproximações, assim, vamos dizer assim, do bem, né? Vamos dizer assim, que a gente procura cultivar. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre procurei fazer, sabe? De atrair assim as pessoas que têm alguma afinidade, algum propósito em comum, né? Eu me reporto, por exemplo, mas como você faz como
quando eu estive na Arábia, por exemplo, né? Na Arábia Saudita foi uma experiência de, assim, de mudança de paradigma mesmo. Foi um ponto de mutação na minha vida, porque normalmente naquela época, né, década de 70, de 80, e, bom, eu fui, voltei, né, mais de 10 vezes para o mundo árabe, né? Mas acho que um pouco assim, da relação que a gente estabeleceu com os sauditas, né, em especial, mas com os árabes ali de uma forma mais ampliada, foi de, né, logo que cheguei a primeira vez, e me dar conta de que o saber que nós brasileiros tínhamos em relação ao futebol não valia absolutamente nada se a gente não tivesse antes um aprendizado, né, sobre a cultura do povo, né, das pessoas, principalmente daqueles que a gente tratava diretamente, no caso, eram os dirigentes, né, eram os príncipes, os funcionários do clube, né, os atletas, né? E nesse exercício de você conhecer melhor as pessoas para poder estabelecer uma relação profissional, inclusive, mais efetiva, isso cria um vínculo, né? Eu acho que um pouco é isso, é essa disposição de você estar tentando entender o outro para depois você poder, talvez, dar a sua contribuição, né? Eu acho que isso me facilitou muito, né? Eu fico, às vezes, pensando, por exemplo, tinham preparadores físicos, assim, né? Na época, durante um bom tempo, eu fui preparador físico, né? E eu notava que tinham preparadores físicos assim, que tinham assim, estudos de fisiologia, em métodos assim, mais de ponta até do que eu, né? Mas eu percebia que, por esse jeito de tratar os atletas, eu conseguia, assim, extrair muito mais do que alguns colegas, né, que insistiam muito nessas questões técnicas, né, como se isso fosse a essência do trabalho. Eu sei e eu vou fazer isso, isso vai acontecer dessa forma. E a vida não é assim, né? Então, eu acho que um pouco essa maneira de lidar com as pessoas me facilitou muito, né? Me fez cada vez gostar mais do que eu vinha fazendo, né? E faço até hoje. Na medida que você trabalha com o teu propósito, alinhado com o propósito dos outros, voltando à primeira questão que você fez, né? Eu acho que isso facilita muito a relação, né, o vínculo, e a partir daí a coisa é coletiva, não é sua, é nossa, né? Eu acho que isso é uma coisa que me deixa muito feliz de conseguir trabalhar dessa forma. Não. Medina, já foi falado aqui várias vezes, né? Você é o espelho e o mestre para muitos, né? Mas eu queria saber o seguinte: quem são os mestres do Medina? Em quem que o Medina se inspirou nessa carreira tão bonita, tão vitoriosa aí, para se tornar essa pessoa e esse profissional tão especial? Então, olha, é uma pergunta interessante, né? Eu resolvi, na verdade, eu queria ser médico, sabe? Antes de ser professor de educação física. Mas era muito, depois eu percebi que era muito uma coisa assim, que era na época, né? Era assim, era médico, engenheiro, advogado, né? Eram as três profissões de 50 anos lá, que era referência, e durante muito tempo ainda ela ficou assim, né, como referência das famílias, né? As famílias, né, tem um médico na família, tem um engenheiro na família, tem um advogado na família, era status, né? E depois que eu fiz a educação física, né, e eu falei, não, o que eu gosto, acho que é de trabalhar em coisas que tem o ser humano como centro da coisa, né? Então, nunca assim, me identifiquei por áreas cujo objeto não seja o ser humano, né? Então, mas a educação física pode ser esse caminho,
né? Porque a gente lida com pessoas, com gente. E aí a primeira pessoa assim que me inspirou foi o meu tio, né? O nome dele é Getúlio Zubirá, professor de educação física, era uma pessoa assim incrível, né? Ela lia muito, né? E compartilhava comigo muitas das ideias dele, e ele era um exemplo para mim, né? Ele morou muito tempo em Leopoldina, em Minas Gerais, né? Sempre Minas aí no meu entorno, né? E Estamos te aí, perseguindo. e então a gente ia, né? Me lembro que a gente tinha férias lá e era uma delícia assim conversar com ele. Então ele foi realmente a primeira inspiração, né? Assim, acho que poderia dizer que ele me levou a escolher, embora quando eu tinha decidido fazer educação física, né? Fui falar com ele e ele não me aconselhou, não. Não, vai fazer outra coisa, é uma carreira muito difícil. Ele não me deu força, não. Mas ele me inspirava tanto que eu né? E depois, assim, né, Rafael, antecipando mais, muita gente me influenciou, né? Mas para citar mais um, assim, que seria alguém que me impactou muito na questão da educação, né, da minha formação educacional, foi o Paulo Freire, sabe? Eu comecei no próprio curso de filosofia que eu fiz, eu me dediquei muito à leitura, o meu livro, inclusive, A Educação Física Cuida do Corpo e Mente, tem muito do Paulo Freire, né? Porque ele coloca assim algumas questões, né, que me calava muito, né? Começar que a relação pedagógica ela tem que começar pela dimensão do amor, né, humildade, né, o testemunho, né, você ser o que você fala, né? Eu acho que é isso um pouco, né? E é isso que, né, eu me lembro das reuniões que a gente mesmo nós, né, fizemos, nós três, né? É isso que nos norteia, né? É você ser aquilo que você prega, né? Fala, né? E isso não é tão comum assim, né? Eu acho que esse, né, Elo, que é um pouco aquela questão que você falou. Na medida que você tenta, pela sua sensibilidade, pela sua percepção, né, você sente no ar isso, se aproxima dessas pessoas, né? E você acaba criando um círculo, né, que às vezes eu brinco com vocês, né, que às vezes é falso achar que todo mundo no futebol é legal, tal. Eles são como são na sociedade, né? Mas a gente precisa ter os filtros, porque senão a gente fica impregnado de coisa ruim, né? E a gente tem que evitar isso. E a nossa decisão, né, de sermos sócios foi aquela com uma pergunta, né? Onde a gente colocou no quadro os valores de cada um. E isso daí, os seus a gente já Exatamente. conhecia. Estava me Medina, reportando aí. Medina, o ruim desse virtual é que eu queria ir para estar, acho que todos aí, para te dar um abraço enorme. Mas a gente vai chegando no fim nessa conversa, e nessa conversa, o que eu queria te pedir, já que você acabou de citar exemplos das pessoas que te inspiraram, os próximos 50 anos, ou também os próximos 17 anos da Universidade do Futebol, que é você, que é recheada de você, né? Que você vai só crescendo a forma e o desejo genuíno e o walk the talk de fazer e ser com todos aqueles que se aproximam da universidade. O que você deseja para as pessoas nesses próximos anos, para os profissionais, sendo você, sendo a universidade agora, esse ponto de inspiração? O que você deseja? Então, Elo, eu não, assim, eu confesso a você que não nessa estágio da minha vida, eu não faço assim uma projeção no tempo, né? Eu procuro viver, né, o momento, fazendo projeções, né? Nós mesmos temos feito, né, muitas
debate em relação a isso, os desafios que a gente tem, né? E isso sim, isso a gente tem que colocar, traçar metas, tá? E caminhar nessa direção. Isso realmente acho que é indispensável. Agora, no restante dar continuidade àquilo que eu venho fazendo a vida toda, né? De tentar deixar uma contribuição, né? Da melhor maneira possível, dentro das limitações todas que cada um de nós tem, né? E continuar alimentando, né? Talvez um legado, né? Que é para todo mundo, né? Não é para mim. É uma coisa que, então, acho que começa a independer de mim, né? Mas é uma coisa que já está tão coletiva que vamos, né? Todos juntos aí para dar a melhor contribuição que nós todos juntos podemos dar para o mundo, né? Acho que é isso que me inspira. Transformando o futebol para mudar a sociedade, né? Inspirar mudanças na sociedade. Foi isso que nos colocou. Já ouvi isso, já ouvi isso em algum lugar. Antes das nossas considerações finais, a gente só queria antecipar um segredo que logo depois desse vídeo você vai conhecer, que são amigos incríveis, depoimentos que estão nos emocionando, de pessoas que você transformou e tocou de alguma forma a vida e a carreira. Então, são muitas pessoas, é quase que a gente não está dando conta de processar tanta gente que quer te homenagear. Então, terminando essa celebração, vai estar ao vivo essas pessoas né? que você tocou na vida. Então, agora você vai ver uma só, mas só para você saber quanto você faz diferença. Então, eu termino a minha fala antes da fala do Rafa, dizendo: obrigada, Medina, por existir. Muito obrigado, Elô. Não tem palavras para te agradecer. Muito obrigado. Eu faço das palavras da Heloísa aí, eu não tenho nada a acrescentar, na verdade, né? É um muito obrigado mesmo, realmente por poder estar perto de você, sabe? Isso para mim é uma honra muito grande. Cada dia que a gente conversa, cada palavra, cada reunião é um ensinamento, e não é um ensinamento só profissional, é um ensinamento de vida, de um ser humano, repito, diferente. Então para mim, assim, é uma alegria e uma emoção estar aqui hoje com você, Medina, fazer parte de um pedacinho desses 50 anos aí. Muito obrigado, cara. E eu Obrigado, finalizo, Rafael. então, Obrigado, em nome de todo o nosso time da Universidade do Futebol, que também com muito empenho, não só o time que estamos todos juntos hoje, e também todo o time, todos os parceiros, todos os companheiros que estiveram e fizeram juntos esses 17 anos especiais da universidade. Aqui eu represento muito obrigada de todos eles que fazem e continuam engajados para fazer a diferença e inspirar mudanças na sociedade. Obrigada, Medina. Mestre Medina, passando aqui para dar um enorme abraço aí no senhor, agradecer por todas as conversas, por todos os papos que nós tivemos e seguimos tendo. É sempre um aprendizado estar falando contigo. Agradecer pela abertura da oportunidade logo ali no finalzinho da minha carreira com a Universidade do Futebol, falando de gestão, falando de campo. Então, realmente foi algo maravilhoso. Passando aqui para desejar que isso perdure e continue por muitos anos, que o senhor possa ter saúde, sapiência e paciência, né, para passear aí por esse mundo do futebol, que realmente é bastante complicado e o senhor conhece bem. Grande abraço e saúde sempre, meus parabéns. Obrigado a vocês dois, em especial a todo o pessoal, né, todos os nossos colaboradores, né, que a gente... Clientes, os parceiros, né, que a gente
trouxe até aqui, né? Os que já, não, alguns que já passaram, mas todos dando a sua contribuição ao seu momento e ao seu jeito. Né? Quero agradecer realmente a todos vocês aí pelo carinho, né? Pela consideração aí. Isso, né, nos deixa assim muito feliz, emocionado e vamos em frente, né? Isso acho que tem que ser combustível, né? Para a gente continuar cada vez mais nessa vibe aí, né? De para frente, de desenvolvimento, né? De progresso, de sermos melhores amanhã do que somos hoje.